Até o Neymar comprou NFTs, mas você sabe qual é e quais são as preocupações que você deve ter antes de investir em NFTs? Fica no vídeo que eu vou te explicar um pouco sobre o que está acontecendo e quais são as preocupações que você deve tomar antes de fazer um investimento. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fulvio, eu sou advogado e eu trabalho com startups e tecnologias e eu vou explicar um pouquinho sobre os principais pontos que você deve ter atenção na hora de fazer um investimento comprando NFTs. Que o mercado de NFTs está crescendo, isso é um fato. E que grandes marcas, artistas e atletas também estão investindo pesado, isso também não é novidade para ninguém. Por exemplo, você sabia que o Eminem, Snoop Dogg, Post Malone, Steph Curry, Shaquille O'Neal e agora até mesmo Neymar já têm investimento em NFTs? Provavelmente alguns você já ouviu que eles fizeram investimento. Por exemplo, o Snoop Dogg, que foi veiculado aí que ele comprou uma mansão também de milhões. Agora também o Neymar entrou nesse mundo e comprou dois NFTs avaliados aí mais ou menos em 6 milhões de reais. O Neymar comprou os dois NFTs de macaco da empresa fabricante Bored, que a princípio eu vou deixar o link do site deles aí na descrição, que é um site bem legal para você visitar depois. Mas voltando ao assunto, como todo negócio a gente tem que ter algumas preocupações antes de fazer o negócio, né? E com relação aos NFTs não é diferente, a gente tem que tomar alguns cuidados para não ser surpreendido no futuro. Não é tanto o caso do Neymar, porque quando ele comprou esses NFTs dessa empresa, a empresa já fornece já o direito de propriedade intelectual e direito comercial para quem compra os NFTs dela. Então, assim, o Neymar ele tem direito, se ele quiser fazer algum tipo de comercialização de estampa de camiseta, alguma coisa nesse sentido, que é bem provável que aconteça, ele tem todo o direito de fazer isso. Porém, nem todos os NFTs eles têm a seção desses direitos. Então você compra o NFT e você está limitado a ter aquele NFT. Você não pode reproduzir, você não pode replicar, você não pode alterar. Você comprou e você tem que permanecer com ele daquela forma que você comprou. A gente não pode confundir, por exemplo, com NFTs de construção, por exemplo, de um imóvel que a gente comprou, de um iate que a gente comprou. A gente não pode fazer alterações nele, a gente não pode, às vezes, fazer reprodução, por exemplo, porque como eu tenho aquilo, eu consigo ver o interior, eu consigo ver as especificações e é possível de reproduzir aquilo. Então, assim, você está limitado, muitas das vezes, a não poder fazer isso. E nem transformar aquilo do digital para a vida real. Então, você não pode simplesmente comprar um imóvel, achei aquele imóvel maravilhoso e vou passar para meu arquiteto transformar num projeto para a construção de uma casa. Então, assim, você está limitado a ter aquele bem dentro do ambiente digital, dentro do metaverso, vamos dizer assim. Então você tem que ver bem os termos quando você vai comprar, se você tem os direitos da cessão de propriedade intelectual. E se tiver mais de uma pessoa envolvida dentro daquele projeto no processo de desenvolvimento, você tem que ter autorização de mais de uma pessoa, fazendo a cessão dos direitos para você poder fazer a comercialização ou reprodução, sei lá, o que você queira fazer. Como eu já coloquei em evidência, o maior problema da atualidade agora com os NFTs é com relação à propriedade autoral, propriedade intelectual, que não são levados em consideração na hora de compra e venda. Nem às vezes por quem vende e às vezes muito menos para quem compra, que é o interessado em poder fazer alguma coisa com aquilo dali, dar uma utilidade para aquilo que está comprando. Então assim, a gente já pode afirmar que você comprando o NFT, isso simplesmente, só isso não te dá direito de estender para outras coisas. Então assim, você, a princípio, só porque comprou aquilo, você não tem direito de reproduzir, você não tem direito de dar alguma finalidade comercial para que te gere algum retorno financeiro, vamos dizer assim. Para que você tenha esse direito, você tem que prestar atenção nos termos da compra. Então, presta atenção na hora da compra, leia os termos. Caso não tenha isso, você tem que criar os termos disso. Então, assim, eu desenvolvi um NFT que você gostou muito, mas eu quero te vender, mas a gente não tem termo. Eu sou uma pessoa que não tenho, por exemplo, um jurídico na minha empresa de fabricação de NFT. Então você tem que fazer um termo, buscar alguém, um profissional, que vá fazer esse termo, garantindo a cessão dos direitos de propriedade intelectual e propriedade comercial, para que você tenha direito de fazer o que você quiser. Imagina dois exemplos. Eu vou colocar o primeiro exemplo é de um imóvel. Você comprou um NFT de um imóvel, esse projeto, esse NFT, ele foi desenvolvido por, sei lá, a princípio duas pessoas, um arquiteto e um desenvolvedor. Essas duas pessoas juntas contribuíram para o desenvolvimento, um passou as ideias para o outro e o outro colocou aquilo no mundo virtual, vamos dizer assim, colocou aquilo ali em códigos. E você, quando comprar aquele NFT, obrigatoriamente você tem que fazer um contrato, basicamente, e nesse contrato você tem que prestar atenção sobre a cessão dos direitos. Então, assim,
Você vai comprar o direito da propriedade intelectual também daquele imóvel, você vai poder reproduzir aquilo, você vai poder arrumar alguma finalidade comercial para aquele imóvel, você vai ter esses direitos de poder explorar o imóvel de alguma forma, fazer alguma alteração na característica dele. Então, assim, presta atenção nos termos, porque senão você vai comprar, vai pagar uma fortuna no imóvel ou em qualquer outro NFT e você não vai ter a liberação de fazer dar alguma finalidade diversa àquilo que você imaginava fazer. Então, vou comprar uma mansão e vou fazer uma pool party, por exemplo. Não, se você não tiver ali as autorizações dentro do termo, você não consegue. Claro que, assim, você pode fazer uma festa, mas você não pode dar uma finalidade comercial para aquilo. Então a gente tem que ver o que está dentro dos termos, se pode ou não pode. Então é assim, muito importante, presta atenção nos termos antes de fazer um investimento. Desculpa interromper o teu vídeo, mas eu não podia deixar de passar aqui para pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, se possível comentar sobre o que você acha desse mercado dos NFTs, o que você acha que vai vir pela frente, se o Casemiro vai comprar o NFT do Vascão quando sair. Agora eu vou parar de pedir e vamos voltar para o vídeo. O outro exemplo, o segundo exemplo, é a compra de uma réplica de obra de arte ou de um livro, onde você vai comprar, por exemplo, uma réplica da Mona Lisa, mas ela não vai te garantir o direito de, sei lá, os royalties ou o direito de reprodução ou qualquer outro tipo de direito da obra original, ou de você colocar aquilo, por exemplo, numa estampa de camisa e sair reproduzindo. Não, você não vai ter esse direito. É especificamente sobre aquele item que você comprou. Comprei um livro em NFT. Não vai me garantir direito de transformar aquele livro num filme, de eu fazer alterações, de eu reproduzir, vender aquilo. Não, não. A não ser que haja uma participação de quem desenvolveu aquilo, por exemplo, nesse caso do livro, o escritor, junto com o desenvolvedor e os dois fazem a cessão de direitos. Aí é uma situação específica. Fora isso, você vai ter direito especificamente só àquele NFT. E é claro que na internet já vai estar cheio de casos relacionados a isso. Então, assim, a gente já tem exemplos práticos sobre esses problemas que a gente está falando aqui. Um dos casos mais recentes sobre propriedade intelectual que gerou conflito na compra dos NFTs aconteceu com uma organização autônoma descentralizada que ela venceu um leilão na Europa, comprando o livro de NFTs do livro Duna, pagando uma bagatela de 2,66 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões de reais. Os caras, quando fizeram essa compra, eles tinham uma intenção nobre, só que assim, pagaram uma grana violenta e não leram os termos da compra. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem que eles postaram no Twitter após vencer o leilão. Ganhamos o leilão por 2,66 milhões de euros. Agora nossa missão é, número 1, tornar o livro público na medida permitida por lei. 2. Produzir uma série limitada animada original inspirada no livro e vendê-la para um serviço de streaming. 3. Apoiar projetos derivados da comunidade. Só que acontece que eles foram garotos. Fizeram uma compra nesse valor, não levaram alguém especializado para poder ler o termo de compra e venda e muito menos eles leram o termo. Ou assim, leram, mas não souberam interpretar o que estava acontecendo ali, porque a compra não garantiu o direito sobre a obra original. Então, assim, o direito da propriedade autoral não foi junto com a compra desse NFT. Por isso, se eu puder te dar um conselho presta atenção nos termos de compra e venda e até mesmo da plataforma que você vai usar. Ou contrata alguém especializado para poder te dar uma força nisso. E não sai emocionado comprando tudo que vem pela frente sem analisar os termos, porque senão você pode ser surpreendido com isso. Imagina você comprar um negócio, pagar um valor altíssimo achando que vai poder fazer algumas alterações ou comercializar aquilo de alguma forma e você ter várias limitações depois. Então, assim, evite esse tipo de surpresa ruim. E vendo toda essa movimentação de Nike, Adidas entrando nos NFTs, os clubes de futebol também não poderiam ficar de fora, né? Então, assim, a gente sabe que eles vão participar e já tem alguns clubes já se movimentando a respeito disso. O Santos, por exemplo, é um exemplo. E a Conmebol já fez uma parceria para desenvolver alguns NFTs a respeito da Libertadores e dos clubes da América do Sul. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: se o Vascão fizer NFTs, será que o Casemiro bota uma grana ali para ajudar o clube? Eu também sofro do mesmo mal. Eu sou vascaíno também. Agora que a gente vai entrar numa era onde as empresas vão produzir NFTs de todos os lados, então a gente vai ter uma oferta muito grande, as empresas já estão buscando diferenciais. Por exemplo, essa empresa que o Neymar comprou os NFTs dele, a Bored, ela cria um networking dentro das pessoas que compram os NFTs ali. Então, por exemplo, todas essas pessoas que eu falei que compraram NFTs, um exemplo, Shaquille O'Neal, Steph Curry, ele reúne essas pessoas e tem aquele network que fica à disposição. Eles têm ali dentro um ambiente que eles têm acesso a poder se comunicar. Então imagine que o Neymar ele fez um investimento não só
nos NFTs, mas também em networking. Fora que essa empresa, além de tudo, ela fornece acessos a baladas e eventos exclusivos. Então, assim, é um diferencial que ela coloca inserindo o networking e, é claro, alguns eventos exclusivos que essas pessoas vão estar inseridas. Quem sabe aí também os NFTs dos clubes, eles não dão participação a descontos, algumas coisas nesse sentido. Então é possível que isso vai acontecer futuramente. É assim, é um futuro que tá próximo, a gente já está começando a viver, então as empresas vão ter que começar a ofertar já diferenciais para a gente ter interesse nas compras. Agora que você já sabe mais ou menos o que está vindo pela frente e também já sabe dos cuidados que você vai ter que tomar na hora de vender e de comprar, porque na venda a gente sabe que a gente pode colocar algumas características, como por exemplo na venda de um software que você compra ele com código aberto ou fechado, quem vende pode colocar essas limitações que elas logicamente vão ter alterações, e logicamente elas vão ter reflexo no preço. Então, por exemplo, quando você cede todos os direitos para a pessoa, ela vai ter logicamente que pagar um pouco mais caro. Agora, quando você restringe os direitos daquela pessoa para ela não ter direito de comercialização ou dar alguma finalidade comercial, o valor logicamente cai. Então, assim, quem vai vender tem que ter conhecimento disso e quem vai comprar também tem que ter conhecimento disso. Você tem que ter minimamente noção daquilo que você está investindo para você não rasgar dinheiro. Espero que esse vídeo tenha sido útil e se ele foi útil para você, peço que você compartilhe com algum amigo que esse vídeo também possa ajudar. Eu espero ter ajudado com essas informações e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!